No deserto árido, onde a vida de Agar e seu filho Ismael se desdobrava em meio às adversidades, Deus revelou-se a ela. Naquele momento de aflição, em que a necessidade de água e a incerteza do futuro pairavam sobre eles, Deus orientou Agar a voltar e prometeu grandeza a Ismael. O próprio nome Ismael carrega a significativa mensagem de que Deus ouviu a angústia de Agar. Ismael, cujo nome é uma expressão vívida da resposta divina à aflição, representou uma manifestação tangível do cuidado de Deus em meio às circunstâncias mais desafiadoras. A promessa de grandeza para Ismael, feita por Deus no deserto, ressoa como uma declaração da providência divina que transcende as dificuldades imediatas. Contudo, mesmo com essa promessa divina, a rivalidade entre Ismael e Isaque persistiu. A presença de Ismael, filho da serva, começou a ser percebida como uma ameaça à posição de Isaque, o filho da promessa. Essa tensão culminou na expulsão de Agar e Ismael, uma decisão dolorosa tomada por Sara. A expulsão de Agar e Ismael, embora trágica, não foi o fim da história. Deus continuou a intervir, assegurando o futuro de Ismael. Essa intervenção divina enfatiza a fidelidade de Deus às suas promessas, mesmo quando as relações humanas são tumultuadas. Ao encontrar Agar no deserto e reiterar a promessa de grandeza para Ismael, Deus demonstrou seu compromisso inabalável com aqueles que estão à margem. O significado profundo do nome Ismael, Deus ouviu, ecoa ao longo da narrativa, destacando que Deus não apenas ouviu a angústia de Agar naquele momento específico, mas continua a ouvir e responder às necessidades de seu povo. A história de Ismael transcende as circunstâncias específicas da expulsão. Ela se torna um testemunho da misericórdia divina e da garantia de um futuro grandioso, apesar das adversidades. Assim, a saga de Agar e Ismael no deserto não é apenas uma narrativa de conflitos familiares, mas também uma história de redenção divina e promessas cumpridas. Ela destaca a certeza de que, mesmo quando enfrentamos expulsões dolorosas da vida, a graça e a grandeza prometidas por Deus persistem como uma luz orientadora, moldando o destino daqueles que confiam nele. A trajetória de Ismael, primogênito de Abraão, revela não apenas as complexidades familiares, mas também a realização de profecias e bênçãos divinas ao longo da história. Como predito, Ismael e seus descendentes se tornaram um povo guerreiro, cumprindo a profecia de viver em hostilidade. Os ismaelitas, seus descendentes, foram organizados em 12 tribos e estabeleceram-se de forma marcante na Península Arábica. A rivalidade entre Ismael e Isaque, apesar das tensões iniciais, não impediu que a bênção divina se estendesse aos filhos de Ismael. Embora Isaque fosse o herdeiro principal de Abraão, a benevolência do patriarca não se limitou a ele. Os filhos de Abraão com concubinas, incluindo Ismael, foram abençoados por ele. Isso sublinha a generosidade de Abraão e, ao mesmo tempo, destaca o papel específico designado a Isaque na linhagem da promessa divina. A organização dos descendentes de Ismael em 12 tribos é uma notável semelhança com o destino de outras figuras bíblicas importantes, como os 12 filhos de Jacó. Essa estrutura tríba demonstra uma conexão significativa entre os ismaelitas e o propósito divino, evidenciando que, embora não fossem o herdeiro principal, eles ainda desempenhavam um papel significativo na história da salvação. A profecia de que Ismael viveria em hostilidade se concretizou na história do povo ismaelita. Sua reputação como um povo guerreiro e nômade é evidente na forma como se estabeleceram e viveram na Península Arábica. Essa característica, predita séculos antes, destaca a fidelidade de Deus em cumprir suas palavras, mesmo quando estas envolvem desafios e tensões. Embora Ismael não fosse o herdeiro direto da promessa, sua história é marcada por bênçãos, cumprimento de profecias e uma posição distinta na narrativa bíblica. A generosidade de Abraão, a hostilidade cumprida e a organização em tribos ressaltam a complexidade e a riqueza dessa parte da história, mostrando que Deus tece seus desígnios divinos por meio de diversas linhagens e destinos. Essa narrativa,
Portanto, não apenas destaca a ascendência de Ismael, mas também serve como um testemunho da fidelidade de Deus na condução dos destinos humanos de acordo com seus planos soberanos. O Novo Testamento, particularmente no livro de Gálatas 4, emprega a intrigante história de Agar e Sara como uma alegoria poderosa para ilustrar a distinção fundamental entre a antiga aliança, centrada na lei, e a nova aliança, fundamentada na graça revelada em Cristo. Nesse contexto, os crentes são equiparados aos filhos nascidos da livre Sara, tornando-se símbolos da liberdade espiritual proporcionada por meio da graça redentora de Cristo. A alegoria inicia ao contrastar Agar, a serva, com Sara, a mulher livre, representando respectivamente as duas alianças. Agar personifica a antiga aliança, que dependia das obras da lei, enquanto Sara personifica a nova aliança, baseada na graça divina manifesta em Cristo. Os filhos nascidos de Agar são comparados aos que estão sob a lei, enquanto os filhos de Sara representam aqueles que experimentam a liberdade da graça. Essa distinção é vital para a compreensão da mensagem de Gálatas, onde o apóstolo Paulo enfatiza a inadequação da lei para justificar e redimir, contrastando-a com a suficiência da graça de Cristo. Essa narrativa transcende a biografia individual de Ismael e Isaque, alcançando uma dimensão mais ampla, a obra de Deus na história da salvação. A alegoria não apenas expõe as limitações da antiga aliança, mas também celebra a plenitude e a libertação proporcionadas pela graça revelada por meio do sacrifício de Cristo. Ao relacionar os crentes aos filhos de Sara, a alegoria destaca a verdadeira liberdade que é encontrada na nova aliança em Cristo. A compreensão dessa liberdade vai além da simples biografia de Ismael, abraçando a riqueza da salvação oferecida por Deus a todos os que confiam na obra redentora de Cristo. Portanto, a história de Agar e Sara, quando interpretada como uma alegoria na perspectiva do Novo Testamento, revela não apenas as nuances das alianças divinas, mas também proclama a magnificência da graça que transcende as limitações da lei. Ela convida os crentes a viverem na plenitude da liberdade espiritual proporcionada pela obra redentora de Cristo, desfrutando da riqueza da nova aliança em contraste com as restrições da antiga. A narrativa bíblica sobre Ismael, o primogênito de Abraão, proporciona uma visão profunda dos desafios enfrentados por Abraão e Sara diante da promessa divina. No livro de Gênesis, capítulo 15, Deus assegura a Abraão que ele terá um filho e se tornará pai de muitas nações. Contudo, com o passar do tempo e a ausência de filhos, Abraão e Sara enfrentaram a difícil realidade da esterilidade de Sara. Desesperados para cumprir a promessa divina, Abraão e Sara decidiram seguir uma sugestão aparentemente prática, a oferta da serva egípcia, Agar, como esposa secundária a Abraão. Esse episódio revela as complexidades das relações familiares naquela época e como as pessoas buscavam soluções práticas para os desafios que enfrentavam. Agar, inicialmente uma serva, se tornou uma figura central na história ao conceber o filho de Abraão, Ismael. O nascimento de Ismael, portanto, não apenas representou uma solução aparentemente lógica para o dilema da esterilidade, mas também introduziu tensões e complicações nas relações familiares. A dinâmica entre Sara, Agar e Abraão se tornou mais complexa à medida que o tempo avançava. Quando Sara, finalmente, concebeu e deu à luz a Isaque, o filho da promessa, a rivalidade entre Ismael e Isaque tornou-se evidente. Essa rivalidade culminou na trágica expulsão de Agar e Ismael, a pedido de Sara, criando um ponto de virada dramático na história. O episódio de Ismael não é apenas um relato histórico, mas também contém camadas simbólicas e teológicas importantes. A promessa de Deus a Abraão de ter uma descendência numerosa e se tornar pai de muitas nações foi cumprida não apenas através de Isaque, mas também por meio de Ismael. A complexidade das relações humanas e a intervenção divina são entrelaçadas nessa narrativa, destacando a soberania de Deus sobre os planos humanos. O nome de Ismael, que significa Deus ouviu, reflete a resposta divina à aflição de Agar. Mesmo após a expulsão, Deus não abandonou Ismael e sua mãe. O Senhor os encontrou no deserto,
oferecendo conforto e prometendo grandeza a Ismael, indicando um papel significativo em seus planos. Em resumo, a história de Ismael é mais do que uma simples narrativa de eventos familiares, é uma tapeçaria rica de relações humanas, desafios, soluções aparentemente lógicas e a intervenção soberana de Deus. Ela continua a ressoar através das páginas da Bíblia, proporcionando insights sobre a complexidade da fé, a paciência divina e a realização das promessas divinas. A prática comum na época de oferecer uma serva para conceber um filho resultou em complicações e tensões na história de Abraão, Sara, Agar e Ismael. Agar, inicialmente uma serva, concebeu e deu à luz Ismael como parte de uma solução aparentemente lógica para a esterilidade de Sara. No entanto, essa decisão prática, ao invés de aliviar as tensões, acabou intensificando as relações familiares. À medida que o tempo passava, e Sara finalmente concebeu seu próprio filho, Isaque, as tensões entre Ismael e Isaque tornaram-se mais evidentes. O nascimento de Isaque intensificou os sentimentos de Sara, que começou a perceber Ismael como uma ameaça à posição de seu filho na família. As relações entre Sara, Agar, Abraão, Ismael e Isaque tornaram-se tão tensas que Sara tomou a decisão drástica de pedir a Abraão que expulsasse Agar e Ismael. Essa decisão, apesar de parecer extrema, reflete as complexidades e conflitos que surgiram de uma solução que inicialmente era vista como pragmática. A expulsão de Agar e Ismael marca um ponto crítico na história, simbolizando não apenas tensões familiares, mas também destacando a soberania de Deus sobre os destinos humanos. Mesmo diante desses conflitos familiares, a intervenção divina é evidente quando Deus encontra Agar e Ismael no deserto, oferecendo conforto e prometendo grandeza ao filho. Essa parte da narrativa não apenas ilustra as dinâmicas familiares complexas, mas também oferece reflexões sobre temas mais amplos, como a fidelidade de Deus às suas promessas e a maneira como Ele continua a cuidar dos que são afastados. Assim, a expulsão de Agar e Ismael não é apenas um evento isolado na história de Abraão, ela destaca as complexidades da vida, as tensões familiares e a intervenção divina que molda os destinos conforme o plano divino. Essa narrativa continua a fornecer lições atemporais sobre a importância da confiança em Deus, mesmo quando as soluções humanas aparentemente lógicas se transformam em conflitos inevitáveis.